Como diminuir a pressão arterial diastólica? Adotando uma dieta saudável para o coração. Consuma muitos alimentos integrais saudáveis. Frutas, verduras, legumes, cereais integrais, nozes, sementes, laticínios com baixo teor de gordura e produtos ricos em potássio melhoram a saúde do coração e diminuem a pressão arterial diastólica naturalmente. Além disso, consuma menos alimentos processados e com altos teores de açúcar e gordura por dia. Tente consumir 6 a 8 porções de cereais integrais, 4 a 5 de frutas e verduras, 2 a 3 de laticínios, 6 ou menos de carnes magras, frango ou peixe e 4 a 5 de nozes, sementes ou legumes. Ademais, limite a ingestão de doces a 5 porções ou menos por semana. Alimentos ricos em potássio podem equilibrar os efeitos do sódio. Portanto, coma mais frutas e verduras, como banana, laranja, abacate, feijão, hortaliças, batata e tomate. Reduza o consumo de sódio. Se extrapolar na quantidade, você vai reter mais água e forçar o coração e as artérias a trabalharem mais para bombear sangue para o corpo. Consuma até 1.500 mg por dia e evite sal de mesa, que costuma conter aditivos artificiais nocivos à saúde. Uma colher de chá de sal de mesa tem, em média, 2.300 mg de sódio. Mas pessoas comuns consomem cerca de 3.400 mg por dia. Mais que o dobro do recomendado. Sódio em excesso pode fazer o corpo reter água, o que faz o coração e os vasos sanguíneos terem de trabalhar mais. Consequentemente, as pressões arteriais sistólica e diastólica aumentam. Leia os rótulos. Tenha cuidado com receitas e consuma alimentos que contenham, no máximo, 140 mg de sódio por porção. Limite o sal, o glutamato monossódico, o bicarbonato de sódio, a levedura química, o fosfato de sódico e qualquer outro composto que tenha sódio ou no nome. Troque-os por ervas aromáticas, temperos e ingredientes naturais para melhorar o sabor da comida. Consuma menos álcool. Estudos apontam que moderar a ingestão de bebidas alcoólicas melhora a saúde do coração, enquanto tomar mais de uma ou duas delas por dia aumenta a pressão arterial e provoca efeitos adversos no corpo. Consulte um médico se tiver dúvidas quanto à quantidade ideal. A quantidade ideal de álcool para cada dia pode ser medida assim: 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho ou 45 ml de licor, etc. Reduza a ingestão de cafeína. Esse produto está associado ao aumento da pressão arterial diastólica, já que bloqueia o hormônio responsável pela expansão das artérias. Limite o consumo dele e troque café, isotônicos e refrigerantes por chás brancos, verdes e pretos quando precisar de energia. Tecnicamente, a cafeína pode ou não impactar a pressão arterial. Para quem não tem o hábito de tomá-la, ela pode causar um pico significativo na pressão, mas é menos intenso para quem já consome o produto com frequência. Meça a sua pressão sistólica e diastólica 30 minutos depois de tomar algo que tenha cafeína. Se uma delas tiver aumentado em 5-10 mm de mercúrio, corte o produto.
Se decidir reduzir o consumo de cafeína, avance aos poucos, cortando 200 mg por dia. Cerca de 2 xícaras de café com 355 ml. Evite comer carne vermelha. Se consumidos regularmente, esses produtos aumentam a pressão diastólica e o risco de a pessoa desenvolver doenças cardiovasculares. Troque a carne bovina por opções mais saudáveis, como frango, peru e peixe. Aumente a ingestão de ômega 3. Alimentos ricos nesse ácido graxo podem deixar o coração mais saudável e diminuir a pressão arterial. Assim, a exposição a doenças cardiovasculares, como a nozes, salmão, atum, cavala, sardinha e truta. Tente consumir 2 a 3 porções de gorduras saudáveis por dia. Ômega 3 é uma boa opção, mas qualquer gordura mono ou poliinsaturada também é capaz de diminuir a pressão diastólica. Dentre as opções, estão alguns óleos à base de plantas, azeite de oliva e óleo de canola, de amendoim, de açafrão e gergelim. Evite alimentos que contenham gorduras saturadas e trans, já que elas podem ter um efeito negativo na pressão arterial. Corte, por exemplo, produtos fritos e processados, melhorando o seu estilo de vida. Pratique algumas sessões semanais de exercícios por pelo menos 30 minutos. Atividades físicas fortalecem os músculos do coração e melhoram e facilitam a circulação para todo o corpo. Escolha algo que goste de fazer no dia a dia. Caminhar, correr, andar de bicicleta, dançar, nadar, etc. Se precisar, pergunte ao médico quais os melhores exercícios para o seu caso. A quantidade ideal de exercícios físicos depende do tipo de atividade. De forma geral, tente fazer 75 minutos de exercícios vigorosos ou 150 minutos de algo moderado por semana. Depois de perguntar ao médico o que é ideal. Claro, se tiver problemas no coração, por exemplo, pode ser melhor trocar qualquer coisa que seja muito pesada por algo mais calmo até apresentar melhoras. Perca o excesso de peso. Pessoas com as cinturas grossas e um índice de massa corporal, IMC, de 25 ou mais costumam ter a pressão diastólica alta, já que o seu coração precisa se esforçar mais para bombear sangue para o corpo. Faça exercícios regularmente e consuma alimentos saudáveis para perder peso, além de pedir indicações de tratamentos eficazes ao médico. Até perdas de peso insignificantes, como 4,5 kg, podem melhorar bastante a pressão arterial de quem está com sobrepeso ou próximo à obesidade. Ademais, o acúmulo de gordura na região da cintura pode impactar bastante a pressão arterial. De forma geral, homens precisam deixá-la com menos de 102 centímetros, enquanto mulheres devem mantê-la em, no máximo, 89 centímetros. Pare de fumar. A nicotina afina as artérias, endurece as paredes dos vasos e aumenta o risco de derrames, coágulos de sangue e doenças cardiovasculares. Corte o cigarro assim que possível para reduzir a pressão diastólica e, se tiver dificuldade, peça dicas de métodos de combate ao vício ao médico. Reduza e combata o estresse. Quando está sob tensão, o corpo libera substâncias químicas e hormônios que afinam os vasos sanguíneos temporariamente, fazendo o coração bater mais rápido.
Se essa tensão for duradoura, o organismo fica mais suscetível a problemas sérios, como derrames, infarto e afins. Identifique seus estressores e elimine-os da sua vida para controlar a pressão diastólica. Há muitas maneiras de reduzir o estresse, algumas das quais é possível fazer sem grandes problemas. Identifique e evite seus estressores. Reserve 20 minutos por dia para uma atividade prazerosa. Seja grato pelo que tem, etc. Verifique o colesterol regularmente, independente de seu tamanho ou peso. É importante verificar o colesterol regularmente. O colesterol alto aumenta a pressão arterial. Faça novos exames sempre que consultar seu médico, especialmente após os 40 anos. Buscando tratamento médico. Interprete os valores da pressão arterial. O número de cima indica a pressão sistólica dos batimentos em si, enquanto o de baixo indica a diastólica dos intervalos entre os batimentos. Geralmente, ambos seguem a mesma direção, para cima ou para baixo. Assim, as medidas que você tomar para reduzir a pressão sistólica também vão diminuir a diastólica. Em alguns casos raros, a pessoa pode ter hipertensão diastólica isolada, na qual os valores aumentam sem que a pressão sistólica seja afetada. Esse problema não é perigoso por si só, mas a sistólica também pode aumentar se o paciente não se cuidar. Aí, sim, a situação ficaria arriscada. Acompanhe a sua pressão arterial diastólica sempre. Dessa forma, você vai poder determinar se a sua dieta e seus hábitos diários estão reduzindo e fazendo efeito. Para isso, use um esfigmomanômetro em casa, em uma drogaria ou no consultório médico. Valores diastólicos acima de 90 mm de mercúrio são considerados arriscados, enquanto valores entre 80 e 89 mm de mercúrio estão um pouco sujeitos a desenvolver hipertensão. Por fim, o ideal é ficar entre 70 e 80 mm de mercúrio, se for diagnosticado com hipertensão geral ou só diastólica. Comece a checar seus valores 2 vezes por semana, uma de manhã e outra à noite. Depois, passe a fazer o autoexame 3 vezes por semana. Quando a pressão estiver sob controle, volte a verificá-la só 1 ou 2 vezes por mês. A pressão arterial diastólica também pode ficar muito baixa. Se for o caso, é porque o coração já não consegue bombear sangue suficiente para todos os órgãos vitais. Assim, o paciente fica sob risco de derrame ou infarto. Tente se manter na casa dos 60 mm de mercúrio e, para otimizar a saúde do coração, entre 70 e 80 mm de mercúrio, a menos que o médico faça outras recomendações. Consulte o médico. Mesmo que consiga medir e controlar a pressão diastólica em casa, nada impede você de buscar ajuda profissional para desenvolver um tratamento que melhore a sua saúde. O médico vai dar orientações para deixar o coração mais saudável e diminuir a pressão diastólica a níveis considerados normais. Consulte um médico sempre que possível para falar sobre a pressão. Ainda mais se tiver uma doença crônica ou tomar algum medicamento. Tome medicamentos de receita para controlar a pressão. Peça para o médico receitar algo que ajude a controlar e diminuir a pressão arterial. Você também pode aliar esses produtos a adaptações no seu estilo de vida para ficar mais saudável.
O medicamento vai depender de alguns fatores, como outros problemas cardiovasculares que você possa ter. Os mais comuns para pessoas relativamente saudáveis são os diuréticos tiazídicos. Se tiver outros problemas cardiovasculares ou um histórico familiar de doenças, o médico pode receitar beta-bloqueadores ou bloqueadores dos canais de cálcio. Se tiver diabetes, problemas cardiovasculares ou doenças renais, o médico pode receitar inibidores da enzima de conversão da angiotensina ou antagonistas do receptor da angiotensina II. Você não vai precisar tomar medicamentos se estiver com a pressão arterial diastólica elevada, mas com a sistólica normal. Nesses casos, basta adaptar a sua dieta e o seu estilo de vida para resolver o problema. Embora ainda seja uma boa ideia consultar o médico, principalmente se não notar resultados palpáveis, siga à risca o tratamento que o médico recomendar. Dessa forma, você vai evitar ou até adiar as complicações associadas à hipertensão, além de ficar menos exposto a outros problemas de saúde. Por exemplo, se o médico recomendar algumas sessões de exercícios por semana, torne-os uma prioridade para ficar mais saudável. Por outro lado, se o médico receitar medicamentos que tenham efeitos colaterais negativos, peça para reduzir a dosagem ou até trocar por outra opção. Mas não pare o tratamento sem falar com ele antes. Faça novas consultas depois de alguns meses após começar a rotina de medicamentos. Pode haver um ponto em que você possa parar de tomar o medicamento e controlar a pressão arterial por outros meios.